Olá, amigos. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, que tem o objetivo de analisar, mesmo rapidamente, as mensagens dos Espíritos, constituído no O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo. É com satisfação que nós estamos sempre à disposição para a troca de ideias, levando o nosso entendimento, que é pouco, é verdade, mas que o fazemos com muita alegria, com muita satisfação, para que nessa interação de pensamentos, de ideias, possamos descortinar um pouco mais do horizonte que nós buscamos. Então, o conhecimento é desvendar aquilo que ainda não temos conhecimento, que ainda não nos está revelado. A doutrina espírita, como temos falado, veio para estes esclarecimentos, para que nós possamos, a cada dia, observar a importância que nós temos no universo, porque somos criados como filhos de Deus, criados por Deus. Então, quando nós ficamos muitas vezes angustiados, tristes, analisando aquilo que está ocorrendo conosco, nós pensamos: por que isso acontece? Qual é a razão de estarmos passando por dificuldades? Qual é a razão de uma pandemia como nós estamos vivenciando, tendo entes queridos, amados, nos deixado ainda em pleno vigor físico? E muitas coisas não entendemos ainda, mas quando nos debruçamos na busca dos conhecimentos, nós vamos entendendo que nada existe por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem uma oportunidade para que nós cresçamos espiritualmente. Nós somos seres espirituais. Viemos a esse planeta, encarnamos, reencarnamos, para mantermos essa sequência de evolução espiritual, até que um dia sejamos espíritos puros. A doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, ou espiritismo, como alguém como é conhecido, é importante entendermos. Não veio combater religiões, já temos falado isso, falaremos outras vezes, para tirar essa ideia de que o Espiritismo é contra religiões, porque o Espiritismo é algo que deve ser abominado, como muitos pregam. Então, basta conhecer, basta analisar, buscar a essência da doutrina. Então, quando nós falamos de doutrina espírita, nós falamos com clareza, com o coração aberto, com espírito que anseia o conhecimento. Outro dia nós ouvíamos uma pessoa, um pastor de uma igreja, falando sobre o espiritismo. E ele denomina espiritismo kardecista. E diz que o espiritismo kardecista, nós nos colocamos assim para nos diferenciar do espiritismo da Umbanda, do Candomblé e tal. E ele faz uma série de elucubrações que, na verdade, é importante nós colocarmos aqui. Não existe espiritismo kardecista e nem espiritismo de Umbanda.
ou espiritismo candomblista. Não existe. Cada um no seu quadrado. Respeitamos os umbandistas, os candomblistas, como respeitamos os protestantes, os católicos, os muçulmanos, os islamistas. Cada um assume aquilo que a sua consciência determina. O espiritismo não tem adjetivo. Não há espiritismo alto, espiritismo baixo, espiritismo de mesa branca, espiritismo não há. O espiritismo é só espiritismo. Muitas vezes nossos irmãos queridos, de doutrina mesmo, dizem assim: eu sou espírita cristão. Também não existe espírita cristão, que aí nós estaríamos adjetivando o espírita. Mas então nós não seguimos o Cristo, adotamos a moral do Cristo como cristãos. Logo somos cristãos espíritas. A inversão dos termos. Diz que a ordem dos fatores não altera o produto? Altera, sim, em determinados casos. Porque todo o espírita, por essência, é cristão. Mas nem todo cristão é espírita. Há os cristãos católicos, protestantes. E nós somos cristãos por uma simples razão. Porque adotamos a mensagem do Cristo ou de Jesus como a base moral para a nossa vida. Ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão é aceitar a mensagem do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, aquilo que ele nos trouxe para a nossa redenção espiritual. Independe de credo religioso, independe de corrente filosófica ou religiosa, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe e meus irmãos. Foi isso que Jesus falou. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual que era a vontade do Pai? É que nós sejamos bons, amorosos, caridosos, fraternos, solidários. Isso é a vontade, que está constituído nos 2 mandamentos que ele nos deixa como síntese de todos os mandamentos e os profetas. Não resolve nada termos a Bíblia de cor, os evangelhos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis e outras tantas obras existentes que falam de Deus. Temos isso de cor, mas não termos isso na prática. Não resolve nada. Não adianta colocarmos-nos como cristãos. E é Jesus que fala. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por isso nós buscamos na doutrina espírita a base para a promoção da nossa evolução espiritual. E aí Allan Kardec pergunta aos espíritos, o item aqui, elementos gerais do universo. Ele pergunta o seguinte: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta dos espíritos diz não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. E Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. Não significa que não seja revelado jamais. É para o nível de conhecimento dos que vivem no planeta Terra.
nem tudo é revelado. À medida da evolução do espírito, da sua autoiluminação, dos conhecimentos que ele vai adquirindo da vida espiritual, vai se descortinando para ele aquilo que era muitas vezes mistério. E nós poderíamos dizer aqui que mistério não existe. Existe o desconhecimento, a ignorância do homem. Então, tudo aquilo que nós observamos e que não entendemos e chamamos de mistério, significa ainda ignoramos. Pode ser revelado, pode-se nos ser dado o conhecimento. É uma questão de tempo e evolução. Então, o homem ainda não tem conhecimento de todas as coisas. E o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta dos espíritos é: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Nós entendemos que temos os 5 sentidos, né? E a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Nós podemos ver, né? Ah, eu vi isto. Maravilha. Você viu? Não, mas eu ouvi. Tudo bem. Mas se viu, ouviu? Olha, eu não vi nem ouvi, que eu estava com os olhos vendados, estava com os ouvidos tapados, mas eu peguei. Eu senti que algo existe. Tá. Você gostou disso? Experimentou? O que é? Não sei. Como é que é? Não sei. Mas eu sei que tem um gosto tal, porque eu senti. Eu tenho o paladar. Ou então havia um perfume pairado no ar, um tanto poético. Então são os sentidos. Muitas vezes somos cegos, surdos, mas vivemos, sentimos. São os sentidos que Deus dá. São só esses? Para nós aqui humanos, colocamos como estes. Mas nós temos outros tipos de percepções e que, à medida da evolução, nós vamos desenvolvendo. É o sexto sentido, chamado sexto sentido. E a telepatia. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e lemos no seu pensamento aquilo que a pessoa estaria para dizer. Ou então, quando pensamos algo de alguém, esse alguém nos fala. Isto é comunicabilidade mental ou telepatia. Então são coisas que ainda não entendemos perfeitamente. E pensemos, queridos amigos, amigas, quando estivermos em graus mais avançados, em mundos já felizes para frente, né? Porque muitos espíritas, porque quem acredita na transição planetária de mundo de expiações e provas a mundo regenerador, muitos pensam que será uma maravilha o mundo regenerador. Quando sairmos de expiações e provas. Nós já estamos, em parte, no mundo regenerador e não sentimos muita diferença. Por quê? Porque é algo que vai lentamente. Então, do mundo de expiações e provas, nós vamos ganhar forças
para superar as nossas expiações e provas. Quando estivermos em mundos felizes, aí já o bem predomina. Ainda haverá a presença do mal, mas o bem já predomina. Até que cheguemos ao estágio de mundo celeste, onde não haverá o mal. Esse é o nosso destino. É o único destino que poderíamos dizer que a que o espírito está submetido. É a sua pureza espiritual. Ninguém terá condenação eterna, a não ser aquela eternidade que nós sentimos quando nós estamos sofrendo. Quando nós estamos em momentos felizes, o tempo passa rápido. Quando nós estamos em sofrimento, meu Deus, isso não acaba nunca. Então isso é uma eternidade. Entre aspas, eu quero colocar, porque eterno é aquilo que não teve começo e não terá fim. Só Deus é eterno. Mas nós sentimos isso e chamamos de eternidade quando aquilo parece nos não acabar. Ninguém terá condenação eterna. Jesus fala que nem uma ovelha se perderá no aprisco do Senhor, mas há ovelhas perdidas e que somos chamados. Nós recebemos chamados todos os dias para que vamos aprendendo a descortinar este horizonte maravilhoso. Olhemos para o infinito, céu azul, nuvens correndo, o sol trilhando o seu caminho. E pensemos que nós somos parte disso. Nós somos filhos de Deus. Então levemos a paz. Amemos o nosso próximo. Muitas vezes nós falamos precisa ser tolerante. Eu digo aos irmãos que não. Nós precisamos ser amantes. Tolerantes, sim, quando não conseguimos amar. Mas tolerar significa eu estar chateado, estar com bronca. Mas eu vou tolerar para evitar um mal maior. É diferente de amar, que é desprendimento total. Então, queridos amigos, nós vamos lentamente estudando o livro dos Espíritos, um item por vez, 2 itens por vez, e falando um pouco do Mestre Jesus, porque sem Jesus não haveria também o livro dos Espíritos, que é a obra, a doutrina espírita, vem dar complemento à mensagem do Cristo. Foi isso que ele disse. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, para que ele vos envie um outro Consolador, que virá em meu nome. Queridos amigos, aqueles que tiverem dúvidas, que quiserem fazer pergunta, que escrevam nos comentários, e a produção do nosso programa estará se encarregando de nos transmitir, para que possamos responder à medida do nosso conhecimento. Jamais daremos aqui uma informação distorcida. Quando vem alguém, como aquele pastor, falando de espiritismo sem conhecimento básico da doutrina, dando informações distorcidas, falando das mesas girantes na Casa Fox, que não havia mesa girante ou falante na Casa Fox. Os fenômenos da Casa Fox eram batidas nas paredes, nas janelas, nas portas, e não mesa falante ou girante.
Os fenômenos da mesa girante ocorreram na França e em alguns países da Europa. Diferente. Então, se nós dermos uma informação aqui, essa informação está fundamentada naquilo que nós pesquisamos, que nós estudamos e nós aprendemos. Este é o nosso objetivo, é o propósito deste programa, que falamos em nome da doutrina espírita. E que, porque falamos em nome da doutrina espírita, temos que ter todo o cuidado para não distorcermos os fatos, a realidade. Até a próxima quarta. Que Deus nos abençoe.